paz do Senhor Jesus Cristo. Louvemos ao Senhor por este momento em que mais um dia, nesta manhã do dia 25 de abril de 2018, às 11h32, estamos aqui a reverenciar o Senhor Jesus e aqui estamos felizes por isso. Então, irmãos e irmãs, do que vamos falar hoje é o que representa o início de tudo. O modo de pensarmos, o modo de agirmos nesta existência, ou seja, a nossa cosmovisão, ou seja, a visão que temos do mundo. É desse assunto que nós vamos tratar, porque nós compreendendo o que seja que fé, o que é isso? Essa palavrinha de duas letras, uma sílaba, mas que representa a vida de uma pessoa, o seu modo de ser, de agir, de falar. Se você me perguntar o que diferencia uma pessoa de outra, eu posso ousadamente dizer, afirmando assim, a fé. A fé diferencia um do outro. Se nós temos a fé ou não temos a fé, isso nos faz, desse modo, diferentes. A fé é crença. Não é crença comum. Não estamos falando de fé em coisas materiais, em ídolos construídos por nós, pelas nossas valorações, mas crença em Deus, o Deus bíblico, o pai de Abraão, o pai de Isaac, o pai de Jacó. A fé em Deus que somente nos visita e se eterniza em nós, por meio de Jesus Cristo, através da sua graça, que é um favor imerecido. Somente através da fé percebemos que já recebemos o presente da graça, que é um perfume de amor e vida, como diz assim o pastor Sérgio Queiroz. Qual o papel da fé? Nos levar a Deus através de Jesus. Será que nós estamos com essa consciência espiritual de que a fé é o caminho para nos levar a Deus? Afinal, Ele, Jesus, é o caminho e a verdade e a vida, e Ele nos diz que somente através dele nós podemos chegar ao Pai, nós podemos chegar a Deus. Mas atenção, fé baseada na ignorância não salva. Por isso que é preciso que conheçamos a palavra de Deus, porque somente desta forma podemos conhecer a Deus e chegarmos a Ele através de Jesus. Fé não é força de vontade, fé não é energia cósmica, não é pensamento positivo, algo que possamos construir por nós mesmos. Ter zelo não significa ter o entendimento espiritual. Ter zelo é uma fé sem conhecimento. Pessoas que dizem crer em Jesus, mas acham que podem, por exemplo, ser salvas por praticarem caridade, mas não aceitam Jesus como Senhor de suas vidas. Na verdade, nós sabemos que essa pessoa, infelizmente, elas estão fadadas ao reino das trevas e não ao reino dos céus, o reino da luz, a eternidade na glória de Jesus. Veja bem, em Romanos há uma passagem que o apóstolo Paulo diz assim, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, porém não com entendimento. Então precisamos ter um entendimento. A fé está no livro 2,4 de Abacuque, no Antigo Testamento. Ou seja, se nós olharmos e lermos o Antigo Testamento, nós vamos encontrar uma citação sobre fé que aparece literalmente lá, uma vez só, que é Abacuque 2,4, quando diz assim, o profeta Abacuque: vede o arrogante, a sua alma não é correta, mas o justo viverá por sua fé. Há traduções que no lugar de fé se escreve fidelidade. Na realidade, também pelos estudos que eu fiz, a fé, a palavra fé, ela não teria uma tradução do hebraico, quer dizer, para o hebraico e o português. Mas a fidelidade, fides, como diz os latinos, fé, tem um sentido semelhante, fidelidade a Deus. Uma fidelidade significa honestidade,
correção. O exemplo máximo da fé no Antigo Testamento pode-se considerar o caso de Abraão, no Gênesis 15:6, na passagem que diz que e creu ele no Senhor, porque crença e fé aí é no mesmo sentido. No Novo Testamento, porém, a palavra, essa curiosidade bíblica, mas que é necessária para nos alimentarmos da palavra do Senhor, conhecer a mais. A palavra aparece, a palavra fé no Novo Testamento, diferentemente do Velho Testamento, aparece cerca de 232 vezes. E evidentemente que nós aqui, numa sentada só, não teríamos condições de lê-las todas, mas todos devem fazê-lo, ou seja, ler a palavra toda, e aí vai ser assambarcado aí pela fé. As primeiras referências à fé no Novo Testamento encontram-se na proclamação por Jesus no reino de Deus, segundo Marcos 1,15, arrependei-vos e crede no Evangelho. Portanto, a fé seria como a aceitação ao reino de Deus, e essa é a verdade, aceitar Jesus, aceitar o reino de Deus que Jesus proclamou com a sua primeira vinda. Nós temos também, irmãos, aqui mais um aspecto interessante, é que no Novo Testamento, nos ensinos de Jesus, a fé se torna uma condição principal para a sua atuação. Vejamos Mateus 9:2. E Jesus, vendo a fé deles. Ou Mateus 9:22. Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Ou Mateus 9:29. Seja feito conforme a sua fé. De modo que os milagres de Jesus na nossa vida têm origem na fé. O que seria a definição de fé na Bíblia? Na verdade, uma exortação. O livro de Hebreus 11:1 diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então é o que se diz. Glória a Deus. Aleluia. É o que se diz, né? Não precisamos ver para crer. Nós precisamos crer, ter fé para ver. Antes, lemos ainda no Hebreus 10:37-38, pois aquele que vem virá dentro em breve e não tardará. Aqui fala da volta, da segunda vinda de Jesus, para nos julgar desta feita. Mas, Hebreus 10:38, mas o justo viverá da fé. Se recuar, a minha alma não se agradará deles. Veja que aqui o escritor de Hebreus, ele invoca o profeta Abacuque, lá do Velho Testamento, que nós começamos a citar no início dessa prelação. Ele invoca Abacuque do Velho Testamento, dizendo que o justo viverá da fé. De modo que é preciso ter fé, como Jesus, como ensina Jesus em João. Então, no Evangelho, o quarto Evangelho da Bíblia, no Novo Testamento, o apóstolo João diz assim, ele escreve assim, no versículo 27 ele diz: depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão, põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Aí ele crê, ele revela que Jesus é Deus para ele, ali ele vê que realmente Jesus é Deus. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste. Bem-aventurado os que não viram e creram. Glória Aleluia. a Deus. Aleluia. Mas, irmãos, de onde vem a fé? Porque nós falamos da fé, mas nós precisamos ter essa ideia espiritual de onde vem a fé. Bem, a Bíblia responde em Efésios 2:8-9, que diz assim, irmãos, vamos ler aqui Efésios 2:8-9, aleluia, Senhor. Porque pela graça sois salvos, a graça que vem de Jesus, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Veja bem que a fé é dom de Deus, então nós devemos buscar através de Jesus o dom de Deus. Aleluia. Então, como adquirir a fé? A Bíblia responde também, porque você sabe que a fé é um dom de Deus, mas você precisa adquirir a fé. Como adquirir, irmãos? A Bíblia responde em Romanos 10:17, o apóstolo Paulo,
escreve assim: portanto, a fé vem do ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Não há fé sem conhecimento deste livro santo. Há necessidade intransponível de se conhecer este livro santo, porque assim a fé virá. Aqui eu dou um testemunho. Até os 52 anos de idade eu não tinha lido esta palavra, apesar de ser um ledor inveterado de vários outros livros de literatura, dos próprios livros da minha profissão, mas eu nunca tinha lido a Bíblia. Alguns capítulos, geralmente o primeiro capítulo, o segundo até a queda de Adão. Quando Adão caía, eu também caía na minha vontade e deixava de ler a Bíblia. Mas aí o Espírito Santo me levou para a leitura da Bíblia. Em menos de 10 meses eu li a palavra de Deus para minha esposa, 2008 a 2009. E aí os meus olhos abriram, o meu coração se tingiu do vermelho de Jesus e me trouxe para o reino da luz. E me afastou do reino das trevas. Aleluia. E me fez dobrar o joelho. E me fez, mais ainda, confessar que Jesus é o único Senhor da nossa vida. E isso realmente fez a transformação. E isso me trouxe a fé, irmão. Mas só depois que eu li esse livro. Não há como ter fé sem conhecer a palavra de Deus. Aleluia. E agora aproveito para dizer também como testemunho, quem me acompanha já sabe, eu e minha esposa estamos lendo todo o livro novamente, desde Gênesis, o primeiro capítulo, até o final, porque nós estamos fazendo a leitura sugerida no pão diário, que é um pedaço de Bíblia todos os dias, uma porção da glória de Deus todos os dias. E hoje mesmo nós já estamos avançando no Velho Testamento, depois de ler vários livros, janeiro, fevereiro, março, abril, e nós já estamos em 2 Samuel, concluindo esse livro já, andando pela Bíblia, e lá no Novo Testamento já estamos concluindo o terceiro Evangelho, o Evangelho de Lucas, para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, portanto, a fé vem assim, pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. João também diz no 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos que nele creem não pereçam e tenham a vida eterna. De modo que, segundo esse texto de João, aquele que não crê já está condenado, pois está negando o que? Através da fé, que ele não quer a solução dada por Jesus, dada por Deus. Não aceitar o presente de Deus é ter que se virar com um grande problema. Qual, irmãos? Meu pecado tem que ser punido. Negar Jesus é decidir ser punido. É um ato insano diante de tanto amor e de tanta graça. De fato, diz o livro Hebreus 11, capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Uma advertência. João 3,19, logo em seguida aquele que eu falei, João 3,16, quando Deus amou o mundo de tal maneira, né, explica isso. Nós temos essa advertência que o julgamento é este, olha o julgamento, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras, as obras dos homens, nós pecadores, eram mais. Veja bem, irmãos, assim, nós temos, por favor, em rápida digressão, nós temos um pouco, né, o conceitual da fé. Então é importante que nós aceitemos a Jesus. Jesus é aquele que torna o caminho, não é possível, porque para Deus não há nada impossível, mesmo quando impossível para os homens. A palavra fala disso e nós sabemos disso. Então vamos nos aquietar, buscando a fé, mas através de uma aceitação e um coração consternado. Então, irmão, se quer ter a fé, essa fé proclamada por Jesus, buscai no Senhor, aceitando a Ele e confessando que Jesus é o único Senhor e Salvador.
Glória a E Deus. assim nós devemos meditar todos os dias na palavra, no livro santo, como diz lá o livro de Josué. E para conhecermos porque a Bíblia, a palavra de Deus, é o caminho que nos une a Deus. Obrigado, Senhor, por este momento, obrigado por essa reflexão. Nós sabemos que o tema sobre a fé é um tema inesgotável, mas isso não importa. O que importa é sabermos que somente através de Jesus Cristo teremos a fé e com a fé poderemos atingir a glória de Deus. Amém. Aleluia. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, até o próximo encontro aqui no ministério, nesse ministério Mateus 18:20, todos os momentos que nós temos essa pequena reflexão mais necessária, e nós não ficamos só aqui, porque nós exortamos os irmãos a continuarem com a leitura e a praticar a boa obra dentro da palavra, porque sabemos que a obra não salva, mas a salvação faz com que façamos as obras do bem, porque Jesus assim nos ensinou. Então até a próxima semana, se Deus quiser. Em nome de Amém. Jesus. Em nome de Jesus.